Sabe, há uns 3 meses, mais ou menos, eu fui ao Brasil visitar minha família. E quando eu estava por lá, eu tive a oportunidade de bater um papo, uma conversa informal com um amigo, onde ele me contava como é difícil para ele ter uma conversa com o diretor dele. E não porque o cara é difícil ou ausente, né? Mas porque ele, esse meu amigo, ele se sente muito nervoso, ele sua as mãos, ele treme para falar e ele quase não consegue ser ele mesmo. E essa situação é engraçada porque acontece com muita gente. E é interessante como a gente muda tanto em momentos que tiram a gente da zona de conforto, não é? E essa história do meu amigo me fez pensar em mim mesmo, em como eu era e como eu sou nessas situações para discutir coisas com liderança. E um tempo atrás eu estava batendo um papo com a minha esposa, a gente sempre conversa sobre carreira, sobre situações e tudo mais, e eu fui relembrando da minha trajetória profissional. Para quem não sabe, eu sempre trabalhei com comunicação, e por ter trabalhado em agência, eu sempre tive que atender várias áreas, várias empresas e diferentes líderes, tudo ao mesmo tempo, o que também acontece no corporativo. Mas o que é interessante é que eu percebi que eu nunca me senti inseguro para conversar com o gerente, diretor, CEO, presidente e tudo mais. Sabe por quê? Porque eu sempre enxerguei todos eles como clientes. Nada além disso. Clientes. Simples assim. Eu acho que meu feeling de servir sempre foi muito maior que minha vontade de ser servido. E é claro que eu não tinha essa clareza lá atrás, né? Até porque eu era jovem demais e, pra ser bem sincero, eu não pensava muito em fazer média, em ser o melhor do time. Eu só queria fazer o que eu tinha que fazer. Eu olhava pra minha lista de tarefas, entregava, show. Hoje eu entendo o que acontecia ali. Quando você enxerga qualquer profissional que você está servindo como cliente, o seu foco muda. Você não se concentra em querer impressionar, ficar falando bonito, ou provar o seu valor a qualquer custo, o tempo todo. Isso é chato pra caramba. E com isso você passa a ser muito mais presente, mais interessado. Você foca de verdade em entender a necessidade daquela pessoa, escutar os problemas dela e oferecer o melhor para entregar o resultado que ela ou ele espera de você. É essa mudança de mentalidade que traz autonomia e gera uma confiança absurda para você mesmo, porque sem se colocar sob pressão, você passa a enxergar com clareza o que precisa ser feito e como deve ser feito, independentemente de quem está pedindo isso do outro lado da mesa. Então, se você focar no nível da outra pessoa e acreditar que ela é superior a você, e aqui eu estou falando pejorativamente mesmo, a probabilidade de uma conversa boa fluir vai por água abaixo. É o que a ciência chama de falta de segurança psicológica. E essa pressão, além de trazer, sei lá, medo, ela gera uma desconexão, uma predisposição à ansiedade antes mesmo da conversa começar. Porque a gente é ser humano, né? E como um bom ser humano, qualquer conversa que a gente tá com uma ansiedade, a gente pensa em tudo que pode dar de errado. Nada vai dar certo. Então a gente antecipa todo o cenário negativo. E quando a gente tá nervoso, a primeira coisa que a gente perde é a capacidade de ouvir. E quando a gente para de ouvir, a gente começa a concordar com tudo. Sabe por quê? Porque a gente não tá entendendo nada. A gente fica lá assim, ó. Sim, combinado. Vou fazer. Pode deixar comigo. Vou entregar. Por isso, a inteligência emocional é tão importante. Perceber os nossos próprios gatilhos, aquilo que inicia os nossos sentimentos, e trabalhar os pontos que geram essa ansiedade ou esse medo é o primeiro passo. Você melhora tanto a sua confiança que até sua postura muda. A partir daí, você vai entrar em qualquer conversa focado em servir, entender e colaborar. E isso vai te levar num outro nível em qualquer conversa. Então, a mensagem que eu quero deixar aqui para você hoje é: em qualquer bate-papo, seja lá com quem for, escuta com atenção, foca o que essa situação específica está pedindo de você. Uma ação, uma opinião. Às vezes seu amigo ou seu chefe, ele só quer te contar alguma coisa, mais nada, não espera mais nada de você, só isso. Então, faça as perguntas corretas para entender o cenário e seta todas as expectativas possíveis ali mesmo. Aliás, numa conversa profissional, ou com seu amigo, ou até com a sua família, não se esqueça, o mais importante é ser interessado e não interessante. Pensa nisso. Obrigado para você que ficou aqui comigo até o fim. Não se esqueça de se inscrever no Spotify, no YouTube. Deixa seu like onde der para deixar like, isso ajuda bastante, fechado? E eu te vejo, mesmo sem te ver, no próximo episódio. Valeu!